Eu tenho uma matéria aqui antiga, né? Do nosso ex-presidente Lula, prometendo até 2012 a transposição do São Francisco. Se Deus quiser, na primeira semana de fevereiro, estarei no Rio Grande do Norte com o Rogério Marinho, inaugurando, então, a última fase aí da transposição do Rio São Francisco. Vamos falar um pouquinho do BNDES? Vamos embora. Primeira coisa, o que é BNDES? Bom, boa noite aí, nossos brasileiros que estão nos assistindo. Obrigado, presidente, pelo convite, Elisângela. Obrigado aí pela parceria. Vou explicar o que é o BNDES. As pessoas andam na rua, presidente, não vem a agência do BNDES, não consigo abrir conta corrente no BNDES. O BNDES é o que a gente chama de um banco de desenvolvimento. O banco foi fundado há quase 70 anos atrás, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Vários bancos como esse foram aparecendo para reconstruir os países após a Segunda Guerra Mundial. E o que esse banco de desenvolvimento faz? Ele faz projeto, faz infraestrutura e também apoia o pequeno e microempresário. Só que não apoia com a agência, ele apoia com parceiros bancários. Então a gente está bem presente no Brasil quando as pessoas ligam a luz de casa, abre a torneira, passa na estrada, mas não vai ver o banco. É um banco de planejamento de projetos para o Brasil como um todo, bem diferente do que a gente está acostumado com os bancos de varejo comercial. Bem, em 2019 terminou a CPI do BNDES aqui na Câmara dos Deputados. Várias pessoas foram indiciadas. Não vou citar o nome aqui, mas foi indiciado aqui o ex-presidente do banco, empresários, obviamente, ex-dirigentes do BNDES, ex-conselheiros do BNDES, né, ex-ministros do governo Lula. E, obviamente, isso aqui ainda é um relatório final que vai para o Ministério Público e daí é instruído um processo para que se aprofunde essas investigações e chegue nos culpados, né, e possíveis condenações do mesmo. Parece, né? Parece não, eu tenho certeza que o BNDES fez coisa lá além do que deveria fazer. Como, por exemplo, fez obras no exterior. Tá? Eu vou citar algumas obras aqui. Em quais países? Angola, Argentina, Cuba, Equador, Venezuela. Que tipo de obras? Por exemplo, hidrelétricas. Nós tivemos uma crise hídrica no passado. Temos problema de energia elétrica. Poderiam ser feitas essas obras no Brasil, mas foi feito fora do Brasil. Projetos de habitação popular. Linhas de transmissão de energia. Aeroportos. Gasodutos. Irrigação e drenagem. Metrô, a gente lembra aqui que Minas Gerais, BH, tem um problema de falta de metrô lá, mas foi feito metrô fora do Brasil com dinheiro do BNDES. Mas isso aí a gente vai resolver, presidente. Vai resolver? Vai resolver o metrô de BH? Vamos resolver. Então fala aí. Deus quiser. Então fala aí. Deus quiser, ano que vem a gente está levando a leilão o metrô de Belo Horizonte, uma promessa antiga aí no estado. Ano que vem ou esse ano 22? Esse ano, perdão. 22. Sempre, desculpa, 22. Eu estou no 21 em 2021. No meio desse ano, vamos estar levando a leilão. Mais um leilão como que a gente está fazendo de porto, rodovia, ferrovia. Dessa vez de mobilidade urbana. Tá. Então essas obras, além de siderúrgica, estaleiro, saneamento básico, muita coisa feita lá atrás. Aproximadamente do BNDES, 15 bilhões de dólares. Para a obra no exterior foi 10,5 bi de dólar aproximadamente. Isso aí tem outras operações juntas. Então, tudo bem. Então, isso dá na fase de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Você vê, o orçamento do Tarcísio está na casa de 8 bilhões por ano. Então, é 7,5 vezes o orçamento do Tarcísio, que faz muita coisa pelo Brasil todo. Agora, vamos lá. Pelo que a gente sabe aqui, não teve operação ilegal. Tudo foi autorizado por leis. Muitos começaram via medidas provisórias. Isso tudo, obviamente, é uma máquina, né, que foi azeitada, foi criado condições para que o projeto chegasse no Congresso, transformasse em lei e esses recursos fossem para o exterior. A primeira pergunta aí: quais garantias que esses outros países deram para o Brasil? Bom, primeiro, presidente, é importante a gente falar isso, e obrigado pelo convite, para que o Brasil não repita esse erro. E é lamentável o que foi feito com o BNDES nesse período. Essas operações de exportação de engenharia, de obra que o senhor mencionou, no final do dia, quem corria o risco dela era o cidadão brasileiro. O banco não corria risco nenhum. O banco liberava o empréstimo e o Tesouro Nacional assumia o risco da operação. Então, a garantia da operação para o BNDES era um aval do Tesouro. Então, o banco lá emprestava e o Tesouro garantia. Muito fácil para o banco aprovar. Ou seja, dinheiro do próprio trabalhador aqui. Ou seja, por exemplo, a Venezuela não pagou, quem paga a conta é o trabalhador.
Está pagando. Continua pagando. A Venezuela não tem pago nenhuma parcela desse empréstimo, muito menos aqui a questão de juros, é isso mesmo? É isso mesmo. Venezuela, Cuba, Moçambique. Então, vamos lá. Se falava no passado sobre caixa preta da BNDES. Teve caixa preta? Que história é essa? A caixa preta, esse termo começou, presidente, em 2008. Naquele período já os órgãos de controle, Ministério Público, estavam questionando a mesma coisa que o senhor está questionando aqui, explicando para a população. E como é que emprestou, como é que capitalizou aquela empresa? Eu quero entender o que foi feito. E naquela data, o banco entrou com mandato de segurança alegando o sigilo das informações e não revelou as informações. Então, de 2008 a 2015, ocorreu essa batalha jurídica onde o banco se recusava a dar as informações. Então, por isso, seria um período apelidado de caixa preta. Daí surgiu. E aí, em 2015, a gente sabe o que aconteceu em 2016, e aí pronto, o judiciário ganhou a batalha, e a partir dali o banco veio num processo de abertura e transparência que o senhor, desde que me botou no presidente, como presidente lá, falou a primeira coisa: Montesano, transparência total. Que é isso que a gente está fazendo. É o que eu sempre fiz com todo mundo. Esse jovem aqui, tem a idade do meu filho, né? Foi para o BNDES e teve carta branca para trabalhar lá. Não houve nenhuma imposição de nenhum partido político para indicar um ou outro diretor, como era feito no passado. E, obviamente, quando há esses interesses, quando eles existem, é realmente para operar para o respectivo partido. Então, a tranquilidade dele dentro do BNDES é não ter nenhum diretor que não esteja alinhado com ele e com a legislação. É isso mesmo? Posso falar um pouquinho sobre isso, presidente? Vai lá. O trabalho do banco hoje, no setor produtivo, setor financeiro, é muito bem elogiado e reconhecido. E o que eu falo, esse trabalho começou com o senhor, com o ministro Paulo Guedes, que viraram para mim: Montesano, trabalha com transparência, de forma técnica, independente, e monta o seu time aí, conselho de administração, diretoria, monta um time de primeira linha com transparência, atento ao cidadão brasileiro. A partir de lá, tudo fica mais fácil. Então, esse exemplo que o senhor está dando, o ministro Paulo Guedes está dando, tem que ficar para o Brasil aqui entender a relevância e como é que era no passado, e por isso que a gente faz um bom trabalho. Começa aqui com o senhor e com o ministro. Há uma diferença enorme do nosso governo e anteriores. Eu sempre peço ao pessoal comparar os nossos homens de ponta, que são presidente de bancos, oficiais, de estatais e ministros, com aqueles que nos antecederam. Acredito que por causa disso, nós estamos resistindo aqui na questão da economia o que nós sofremos por ocasião da pandemia. Alguns, culpam a gente de certos desajustes na economia. Mas isso que está acontecendo, uma inflação que foi alta, 10%, tá? Em especial em alimentos, em combustível, o mundo todo está passando por isso. Mas tudo tem uma consequência. O Brasil é um dos países que melhor se saiu nessa questão da economia perante o mundo, das medidas feitas em 2019, antes da pandemia e durante a pandemia também. Muitos países aí de primeiro mundo, além de uma inflação altíssima, enfrentam desabastecimento. Até mesmo nos Estados Unidos existe problema de desabastecimento. Só para ter uma ideia, energia elétrica subiu bastante? Subiu. Mas nem se compara no aumento da energia elétrica na Europa, em torno de 300%. Gás também, aproximadamente este percentual. O Brasil, que aumentou sim, reconhecemos, não chegou nem perto desse reajuste lá de fora. É um sinal que a equipe econômica fez seu trabalho aqui no Brasil. Posso contar a história da pandemia, presidente? Bora. Quando começou a pandemia ali no 2020, aquela preocupação de acesso ao crédito, que era acesso a dinheiro, e naquele momento o senhor falou: vamos ajudar quem mais precisa. Então, se você olhar o saldo de crédito no Brasil para micro, pequena e média empresa, de 2 anos atrás para hoje, aumentou mais de 50%. Então, vamos repetir esse número. Em 2 anos, aumentou 50% o crédito para micro, pequena e média empresa no Brasil. E sabe o que é mais interessante, presidente? Durante a pandemia, a grande pressão que a gente sofria era para ajudar as grandes empresas. As grandes empresas que viam: mas o BNDES no passado ajudava a grande empresa, o BNDES aqui era focado nos grandes. Não. Agora a gente é focado no pequeno. E aí está o resultado para dar, né? E até a questão do auxílio emergencial, que quando aí quase todos os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, aquela política, né? Fica em casa, a economia te vê depois. Quem é servidor público, o militar também, que tinha a sua remuneração garantida todo mês, não teve problema. Agora, 38 milhões de pessoas que de imediato nós levantamos eram aquelas pessoas chamadas de invisíveis, o informal, aquele que trabalhava durante o dia para poder se alimentar à noite. Esse pessoal teve o socorro do governo federal com auxílio emergencial. E deixe bem claro, atualizamos os números, né? O gasto em 2020
com o auxílio emergencial, equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Então tem gente que fala que o governo não se preocupa com o social, com os mais humildes, está mentindo. Os números estão aí e a população sabe bem o que aconteceu. Ato contínuo, começamos o ano passado, mudamos aqui a questão do Bolsa Família. Muita gente bateu em mim e falou que estava acabando com o Bolsa Família. Nós não acabamos com o Bolsa Família. Apenas demos uma certa acertada nele e criou-se dele e nasceu então o Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, o Bolsa Família era em média R$190. A partir de dezembro passou para no mínimo R$400. E esse mês de janeiro é o segundo mês que é pago então o novo programa chamado Auxílio Brasil, que vai ajudar a minorar o sofrimento dos mais antigos por todo o Brasil. Então, hoje em dia, existe aproximadamente 17 milhões de famílias incluídas nesse programa chamado, então, Auxílio Brasil. Presidente, posso dar um número? Vamos lá. Em 2014, 15 e 16, por ano, em cada ano, o BNDES gastava 50 bilhões de reais por ano em subsídio, em média aproximadamente. Subsídio? Para grande empresa principalmente, por ano, a valor de hoje, né? Vamos lá, como é que é a história do jatinho? É um desses subsídios, não seria? É um desses subsídios. A gente chama isso de forma técnica de uma política industrial e ela pode ser questionada. Você prefere dar R$1 bilhão de subsídio para micro, pequeno e médio empresário, para os nossos heróis nacionais ou para as pessoas comprarem artigo de luxo? Então foi como o senhor falou, aprovado em Congresso, tudo legalizado, tudo formalizado. Mas muito questionável você financiar 130 aeronaves com taxa de juros a 3% a 5%, quando... E pessoas, algumas pessoas que vocês conhecem. Você não vai revelar o nome dele por enquanto aqui, não é o caso, né? Mas, se fizer necessário, a gente revela o nome dessas pessoas que aproveitaram esta onda muito boa que existia aí por parte dos governos do PT no passado para ajudar os amigos. E a taxa de juros era bem abaixo da taxa Selic, né? Sim. Explica pra gente, ó. Naquela época, a taxa de juros básica, Selic, não a taxa que o cidadão toma empréstimo, não. A taxa que o governo toma empréstimo era 10%, 15%. Para comprar jatinho era 3% a 5%, mais ou menos, por cento. Menos da metade. Então, essa diferença de juros que o governo pega dinheiro, paga um valor e empresta, recebendo um valor menor. Então, essa diferença ficava aí com essas pessoas que compraram jatinhos aqui no Brasil. A compra era legal. Nada de legal. Mas o senhor podia pegar esse 1 bilhão e fazer Pronamp. Sim. Não tem comparação, né? Tá certo. E essa história de R$500 bilhão desviados, é mais ou menos isso? O número correto são 420 bilhões aproximadamente. E aí, deixa eu só falar de forma clara, presidente, porque aqui é um tema jurídico, então tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas da União declarou, no início do ano passado, que foram aportado de forma irregular no BNDES aproximadamente 400 bilhões de reais, está nos obrigando a devolver. E a gente está fazendo esse esforço de devolução decidido pelo Tribunal de Contas da União. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando. Então tem muita coisa que eu, por exemplo, não sei, o povo não sabe, obviamente, de dinheiro que não foi usado corretamente, vamos assim dizer. O que acontece? O BNDES, ele é financiado primordialmente pelo trabalhador. O trabalhador brasileiro, todo mês paga um pouquinho do seu custo, do seu salário, para financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além desse recurso, lá 10 anos atrás, mais ou menos, o governo passado botou mais R$500 bilhão do aporte do Tesouro. E agora o Tribunal de Contas decidiu que esse aporte também foi regular. Então, já tinha um dinheiro, que era bastante dinheiro, para fazer a máquina girar, precisou de mais dinheiro e aportaram de forma irregular. Esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? O empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo. Eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Valores corrigidos, o dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso aí. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba e ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa e
E além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então foi tudo o prazo regulamentar para pagamento era 12 anos. Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Zé Dirceu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano, que ajudou muito, né, o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Dirceu aí. E aí, presidente, a história de Cuba, ela começou com uma estrada. Eu acho que era muito complicado fazer uma estrada, em poucos meses aparecer um porto para ser financiado. O que também é... Estou vendo aqui, né? Esquisito. Possíveis inconsistências na aprovação governamental para Cuba. Atas não assinadas por ministros sobre decisões em favor a Cuba. Ou seja, a documentação não tem assinatura. Então... Mas chegou a instrução para o banco do garantia do governo e a garantia está funcionando. Tudo bem, chegando ao final aqui. Bem, durante o governo do PT, eu tenho aqui dados oficiais, 4 empreiteiras e a JBS doaram para o PT aproximadamente 300 milhões de reais a título de o fundo partidário. Naquela época era permitido dinheiro da empresa para o fundo partidário. 2014 foi o último ano. Eu lembro muito bem, olha só, da JBS 2014, alguns devem se lembrar ainda, que houve um caso comigo que apareceu na minha conta 200 mil reais para fins de campanha. Dinheiro doado pelo partido meu na época. E daí quando tomei a notícia, tive a notícia, eu liguei para o gabinete em Brasília perguntando qual a origem desse dinheiro da minha conta de campanha. Era dinheiro do partido, mas o doador originário era a JBS. Por coincidência, nesse ano de 2014, a JBS pegou emprestado do BNDES 9 bilhões de reais. E aproximadamente 400 milhões foram para fundo partidário. O que leva a crer que parece que era uma operação casada. Olha, o BNDES empresta para você os 9 bilhões, desde que você deposite na conta de partidos políticos 400 milhões de reais. Isso em troca de apoio aqui dentro, obviamente. E daí os partidos pulverizavam esse recurso. Um pouco mais de 1.400 candidatos pelo Brasil receberam o dinheiro da JBS. Quero deixar bem claro que não é ilegal esse recebimento. No meu caso particular, tomei conhecimento, devolvi o recurso. Só para corrigir uma informação, presidente, 9 bilhões foi ao longo de alguns anos. Se a gente atualizar para hoje, somando isso tudo, dá um pouco mais de 30 bilhões para esse grupo. Um pouco mais de 30 bilhões. Pergunta aí, Cílio. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite ao presidente do BNDES. Eu perguntaria ao presidente Montezano por que nós demoramos tanto tempo para escancarar a caixa preta do banco. Muito obrigado. Posso responder, presidente? Pode, você que vai responder. Vamos lá. Chama o Cid aí, pô. Vamos contar a história desde lá de trás. Em 2008, deu para todo mundo ouvir a pergunta? Deu, né? Deu. Então, em 2008, os órgãos de controle, o judiciário, requisitaram ao banco uma série de informações e o banco se recusou a dar. Falou, não vou abrir essa informação. E daí surgiu o termo caixa preta. Até 2015, começou aquela briga judicial, libera, não libera, quando, por fim, o STF falou, tem que liberar e ponto. Está correto. E a partir daí, 2016, 2017, gradativamente, as informações foram sendo disponibilizadas. Hoje, já está tudo disponibilizado. Órgão de controle judiciário. E, para ser claro, ainda tem investigações, julgamentos em aberto. O nosso papel aqui, presidente, que o senhor me orientou, é ser transparente e dar toda a informação. Então, o banco hoje disponibiliza toda a informação. O BNDES é uma das instituições hoje mais transparentes do mundo e do Brasil. Agora, cabe aos órgãos de controle, judiciário, fazer o seu papel de julgar. Não estamos aqui no papel de juiz, estamos aqui executivo e qualquer decisão que vier será cumprida. Mas fizemos o nosso compromisso, declaramos informações e, mais importante, presidente, explicar para a população. Porque como é que você explica que foi 3 bilhões de reais para Cuba, deu um calote e não teve nada de ilegal? É muito esquisito. É muito estranho. Eram MPs que iam para dentro do Congresso, eu estava lá dentro, né? Projetos de lei também que eram emendados. E daí permitia, então, essas operações junto ao BNDES. Então, tudo foi legal. Não houve caixa preta. Caixa preta é aquele período onde não se podia divulgar nada, inclusive os contratos que tínhamos com outros países, por decisão judicial. Cid, outra pergunta aí. Mas aí, presidente, tem outra caixa preta que a gente vai deixar para o futuro, que é quando tem aquele acidente de avião, a caixa preta é um registro histórico.
E o que aconteceu no BNDES foi um acidente de avião. Olha quanto dinheiro foi mal usado da população brasileira. Quase meio trilhão. Então a gente tem que contar isso para filho, para neto, para que isso jamais se repita no Brasil, um uso indevido de uma instituição de 70 anos como o BNDES. Fala assim. Presidente, só um complemento, assim, a gente fica muito feliz quando recebe elogios do trabalho, e é muito legal isso. Mas o senhor vê o trabalho que o Pedro Guimarães está fazendo na Caixa. O senhor vê o trabalho do General Floriano nos Correios. Não é coincidência. O senhor bota uma pessoa séria, tecnicamente capacitada, e dá a autonomia que o senhor dá para a gente, independência técnica para gerir uma empresa, ela vai ser bem gerida. Aí compara com os Correios de 10 anos para trás, com a Caixa Econômica 10 anos atrás, com a Petrobras 10 anos atrás. Não é coincidência. As estatais davam prejuízo no passado, agora dão lucro. Não houve nenhum milagre, é questão de gestão, a administração. Não é apenas a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, a Petrobras. Por exemplo, que tenho falado sempre, um grande exemplo, é Itaipu Binacional. O ano retrasado, ela investiu no noroeste de São Paulo, no leste do Paraná, em aproximadamente 40 cidades, 2,5 bilhões de reais. Até o meio do ano se conclui a segunda ponte com o Paraguai, já foi dado ordem de serviço para a terceira ponte, lá de Porto Murtinho também para o Paraguai, que vai fazer parte da Bioceânica. A extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu em mais 600 metros, que já permite pouso de aeronaves internacionais, coisa que não era permitido, se pousava na Argentina no passado. Então é assim que funciona. O ano passado não fiz o levantamento, não chegou para nós o total investido por Itaipu na região, mas vai estar na casa de 1,5 bilhão, 2 bilhões, com toda a certeza.